Os lobisomens existem, mas não como foi dito para vocês. O fenômeno de licantropia é real, mas calma lá, a gente vai destrinchar esse assunto aqui. Lembrando que tudo que eu vou citar aqui foi trazido de alguns livros que eu li, então eu tive vontade de fazer esse vídeo, porque esse canal aqui se trata sobre espiritualidade em geral. Hoje o assunto é voltado mais para ocultismo e eu vou citar algumas coisas de alguns livros que eu li ultimamente e os próximos vídeos serão mais ou menos nesse estilo aqui, ok? Então provavelmente você já deve ter escutado em algum momento da sua vida falar sobre lobisomens. E eu pessoalmente, aqui onde eu moro, em Pernambuco, já tinha escutado muitas histórias, principalmente dos meus avós, principalmente do meu avô especificamente, falando sobre fenômenos que envolviam lobisomem. A galera daqui geralmente morava no sítio, então por lá é que rola muita história sobre lobisomem, pessoas que se transformavam em lobisomem e tudo mais. Sendo que eram histórias muito obscuras, você ficava naquela, né? Sei lá, se é mentira, não sei o que eu acredito. Esse povo mais velho sempre tem umas histórias interessantes de se ouvir. Mas voltando para o lado assim mais espiritual da coisa, sem querer fantasiar nada aqui, no livro de Eliphas Levi, no Dogma e Ritual de Alta Magia, é falando sobre lobisomens, né? O fenômeno de licantropia. Exatamente na parte do dogma, tá? O livro ele é dividido entre dogma e ritual. Então, na parte do dogma é citado as transmutações. E lá é falado sobre o lobisomem. Hoje eu vou falar minha visão pessoal da minha leitura, né? Então vou explicar para vocês, talvez eu me aprofunde em outro momento um pouco mais. E no Dogma e Ritual é falado sobre o fenômeno de licantropia de forma astral. Ou seja, são pessoas que em projeção astral acabam saindo do corpo e ao saírem do corpo, elas saem na forma de um lobo, feroz como um lobo. Isso porque a mente delas se projetam dessa forma. Ou seja, as pessoas elas não se transformam em si, corpo físico, em si, corpo astral, em lobo. É daí que vem aquelas histórias que pessoas foram mortas por sufocamento. Tem até alguns relatos no livro, ele detalha ponta a ponta sobre esse fenômeno de licantropia. Não só no Dogma e Ritual de Alta Magia, como também em outro livro que eu venho lendo recentemente, chamado Autodefesa Psíquica. Esse é da autora Dion Fortune. Os dois são de ocultismo. E em um dos capítulos, mais precisamente lá para a página 45, se chama Projeção do Corpo Etéreo. E logo no início da capa você consegue ver do que se trata os capítulos. Então ela fala que vai falar sobre projeção etérea, experiência fora do corpo, etéreo projetado a um adepto, repercussão, elementais artificiais, experiências de projeção acidental de um lobisomem e por aí vai. Então, nessa parte do lobisomem, ela cita um pouco desse fenômeno e literalmente é igual ao do Dogma e Ritual de Alta Magia, onde ela também fala que as pessoas que se transformam em lobisomem é fora do corpo. Ou seja, o fenômeno de transformação em licantropia, né, se transformar num lobo, acontece apenas em projeção astral. E por que isso acontece, né? Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. Primeiramente, ela fala que despertou e sentia um peso sobre os pés. Era como se fosse um cão muito grande. Ela disse que um cão assim, parecendo aqueles cachorros chamados collie. Porém, no relato dela, é como se o lobisomem tivesse pulado sobre ela, né? Ela não se transformava exatamente no lobisomem. E no relato dela, não é como se ela se projetasse para fora do corpo em forma de lobisomem, mas sim como se ela tivesse projetado ali um elemental artificial de um lobisomem. E ela falou que ela detalhou que ele era muito feroz e rosnava e tudo mais. Um dos fenômenos que ela relatou também é que as pessoas da casa, naquela noite que ela viu aquele ser, né, em formato de lobo, que inclusive ela também associou esse ser ao Fenrir, lá da mitologia nórdica. E nessa noite que ela projetou esse elemental artificial, as pessoas da casa dela, no dia seguinte ao acordar, falaram que tinham sonhado com lobos. Confirmando o relato dela ali, né, sobre o elemental artificial. Ou seja, no Autodefesa Psíquica, ela faz um relato sobre um elemental artificial relacionado a lobisomem. Já no Dogma e Ritual de Alta Magia, ele relata
um caso específico de pessoa se projetando para fora do corpo em forma de lobisomem. E óbvio, uma pessoa com a mente completamente perturbada. Uma das explicações que no Dogma e Ritual é dado sobre o fenômeno de licantropia é o seguinte: a forma do nosso corpo sideral, que seria o corpo astral, é conforme o estado habitual dos nossos pensamentos e modifica com o tempo as feições do corpo material. É por isso que Swedenborg, nas suas intuições sonâmbulicas, via muitas vezes espíritos em forma de diversos animais. Ousemos dizer agora que um lobisomem outra coisa não é, senão o corpo sideral de um homem, de que o lobo representa os instintos selvagens e sanguinários. E que enquanto seu fantasma passeia, assim, nos campos, dorme penosamente no seu leito e sonha que é um verdadeiro lobo. O que faz visível o lobisomem é a sobreexcitação quase sonâmbulica ou sonambúlica causada pelos que têm medo dele, ou a disposição mais particular das pessoas simples do campo, de pôr-se em comunicação direta com a luz astral, que é o meio comum das visões e dos sonhos. Já no caso da Dion Fortune, né, de autodefesa psíquica, ela não se projetou como um lobisomem ou era uma pessoa sanguinária, mas ela relata que quando foi projetado esse elemental artificial em forma de lobo, foi um dia que ela estava realmente muito irritada e ela estava tipo assim, meio que com desejos meio vingativos por pessoas e acabou trazendo para fora esse pensamento vingativo que se transformou em um elemental artificial. O que me faz pensar que muitas das pessoas que relatam isso, né, que escutaram uivos e que viram um lobisomem, essas pessoas na verdade estavam fora do corpo, né? Geralmente esses relatos são só à noite, não que só se saia do corpo à noite, mas geralmente todo relato de lobisomem é à noite, né? O pessoal sempre fala que é a lua cheia e tal. Tem várias coisas que a gente pode associar aqui, mas isso me fez pensar um pouquinho sobre, e principalmente relatos de pessoas assim próximas que eu já ouvi. Acredito que essas pessoas estavam literalmente fora do corpo, porque todo mundo quando dorme sai do corpo, como muitas vezes também os sonhos se misturam com projeção e ninguém sabe diferenciar o que é cada um. Bom, o Autodefesa Psíquica é um livro pequeno, ele tem 200 páginas mais ou menos, tem um capítulo dedicado a isso. O de Eliphas Levi é um livro um pouco maior, ele tem 350 páginas, e é um livro bem mais difícil de ler, inclusive eu tive bastante dificuldade. Estou iniciando, né, meus estudos sobre isso e quis trazer esse tema para aqui. O que é que vocês acham sobre isso? O que é que vocês sabem sobre isso? Acredito que eu vou fazer um vídeo mais detalhado. Esse daqui foi meio que uma introdução para me voltar com esse canal. Deixem nos comentários qual é a sua opinião sobre lobisomem, se você acredita na parte material do lobisomem ou é literalmente isso, se só existe lobisomem em corpo astral, que é o que eu acredito, que é o que os livros, pelo menos a biografia de ocultismo retrata pra gente, são elementais artificiais ou projeção astral. Se você curtiu esse tema, continue por aqui e deixa aquele like pra gente continuar. Me despeço.